Notícias sobre redes neurais para pessoas ocupadas. Nos últimos 4 anos, tenho dedicado 1 a 2 horas por dia a testar novos serviços de redes neurais que vão surgindo, mas também falo muito com altos gestores, especialistas e proprietários de empresas para perceber quais redes neurais já funcionam de facto e o que na verdade é só conversa de marketing. E neste episódio quero partilhar contigo o mais útil que encontrei esta semana e ao que realmente deves prestar atenção. Então, o que te espera neste episódio? O novo Claude pode substituir profissões que antes não eram afetadas pelas pessoas. A Genspark, juntamente com a Anthropic, lançou novas soluções para aplicações de escritório. O Zuckerberg decidiu clonar-se a si próprio. Agora todos os funcionários da Meta estão em alvoroço. A Apple pode mudar os planos para o lançamento do seu smartphone dobrável. Além disso, foram lançados avatares de IA de quinta geração e os burlões já aprenderam a falsificar biometria. Sobre tudo isto vais ficar a saber no nosso episódio. Por isso, deixa um like se não és um bot nem uma rede neural e vamos a isto. E a principal notícia foi lançado o Claude Mythos da Anthropic, que consegue hackear qualquer coisa. E, por um lado, houve muitas notícias a dizer que uns já o têm, outros não dão acesso a toda a gente. Esta é a nova modelo que consegue hackear tudo, até conseguiu invadir o Linux, algo que ninguém conseguiu fazer em 16 anos e ninguém sequer tinha encontrado esse erro. Aqui. E então a OpenAI veio a público e disse: Pessoal, isso tudo é propaganda enganosa e que na realidade é apenas esse tipo de marketing para assustar as pessoas. Em geral, ainda não está claro o que é isso, porque não está amplamente disponível para as pessoas. Por enquanto, só podemos observar essas coisas, mas de facto houve algumas saídas interessantes que mereciam atenção. O primeiro deles é o novo Claude Design. Esta é precisamente uma rede neural que pode substituir, bem, talvez não substituir, mas acelerar o trabalho das pessoas que trabalham com design e simplificar isso para os clientes. Ou seja, se precisavas de criar um site ou outras coisas, a grande vantagem é que, para além de conseguir gerar uma imagem bonita, o que já é possível agora, seja no Banana ou em qualquer outro lado, já se consegue gerar imagens bonitas. Além disso, a primeira coisa é que podes editar de forma muito prática. Ou seja, podes simplesmente selecionar um fragmento no layout e dizer ajusta isto aqui ou isto está mal, refaz. Ou então podes clicar diretamente no elemento que queres e pedir, seja no chat ou com as tuas próprias palavras, para refazer. Também podes carregar o teu brand book, as cores da tua marca, e ele vai montar tudo com base nisso. E o mais fixe é que todos esses layouts depois podem ser passados para programação, design e por aí fora. E, na verdade, isto acaba por acelerar o trabalho. Ou seja, se ao criar sites, por exemplo, havia pessoas que tratavam apenas da maquetização, ainda não programavam, só criavam tudo aquilo. Agora, tudo isto pode, naturalmente, ser entregue diretamente ao designer e já quase não é preciso uma pessoa específica só para isso. Pois, tanto o designer como o programador. Isto vai acelerar o trabalho? Sim, sem dúvida. Todos os que trabalham nesta indústria vão beneficiar muito com isto. A próxima notícia é sobre o Sedance 2. É um modelo para gerar vídeos incríveis, ao estilo de blockbusters. Certeza que já viram, já vos apareceram esses vídeos. E por um lado, o Sedance já tinha sido lançado e publicado há algumas semanas atrás. Mas só agora, na última semana, é que ficou disponível para todos, através da API e praticamente em todos os serviços, como o Syntax, Xfield e muitos outros, passou a ser possível gerar no Sedance o que quiserem. Isto é uma boa notícia. Ainda tem algumas desvantagens, mas apesar disso, faz formatos de blockbusters de forma impressionante, fica mesmo muito bonito e já se pode criar o seu próprio trailer, ou até um blockbuster. Já há imensos desses na internet. Escrevam nos comentários se já viram alguns desses vídeos e talvez quais é que vos chamaram a atenção. Por isso, quem já usou, partilhem nos comentários o que fizeram com ela, se gostaram ou não. A próxima novidade é para todos os funcionários de escritório. Apareceram mesmo duas redes neurais, a GenSpark e a Cloud, lançaram praticamente ao mesmo tempo uma extensão para o PowerPoint e para o Word. Não sei se ainda há alguém que usa o Word. Portanto, basicamente, agora podem interagir com a inteligência artificial diretamente dentro do documento e pedir-lhe para executar certas tarefas. Ou seja, o mais importante aqui não é só poder conversar, mas sim, por exemplo, pedir diz-me como escrever esta carta. Mas isso, na verdade, já conseguimos fazer sem estas extensões. O que é realmente avançado é poder pedir-lhe para fazer isso diretamente. E aqui quero dar os parabéns à equipa da Genspark, porque eles estão mesmo a evoluir e a criar um serviço verdadeiramente incrível, que começa a assumir cada vez mais áreas do trabalho de escritório. A OpenAI acabou de apresentar o novo modelo ChatGPT Image 2. Bem, é como o Nano Banana 2, só que é o ChatGPT. Pela publicidade percebe-se que eles não se limitam a inventar imagens,
mas pensam mesmo em séries inteiras, em redes e por aí fora. Claro, agora vamos testar até que ponto esta ferramenta é boa e se é realmente melhor do que o Nanobanana 2. Mas pode-se dizer com certeza o seguinte: o Nanobanana 2 já era tão bom que basicamente resolvia a maior parte das tarefas. E então, provavelmente, as tarefas por resolver que ainda restam para as redes neurais gráficas e que na verdade ainda não foram resolvidas são, por exemplo, como é que faço uma planta, seja de uma imagem ou de um apartamento, certo? Fazer com que, tendo uma planta, todas as suas características e detalhes se mantenham num objeto 3D, por exemplo. Se ela vai conseguir fazer isso ou não, vamos testar e ver. Quem já testou, escreva aí nos comentários. Mas eu acho que isto é realmente uma boa novidade. Pelo menos já se nota que o Image 2 consegue incorporar mais texto no layout. Finalmente o pessoal percebeu a ideia engraçada de que na verdade as imagens precisam de texto junto. E é precisamente juntos que criam o produto de que as pessoas tanto precisam. Portanto, designers ou vão passar a fazer ainda mais trabalho no mesmo tempo e pelo mesmo dinheiro, ou então o cliente vai acabar por fazer isso em vez de vocês. Portanto, parece que já não há muito a fazer quanto a isso. A próxima novidade é que saiu o Sano 5.5, que faz música ainda melhor. Pensávamos que não podia ficar melhor depois do Sun 5, mas agora já existe o 5.5. Por isso, escrevam nos comentários qual destas redes neurais já experimentaram e quais foram as vossas impressões. Sim, houve outras novidades também, mas não acho que devamos dar atenção a todas as atualizações, porque há algumas que são realmente revolucionárias e podem mesmo mudar alguma coisa, e há outras que simplesmente passam ao lado e pronto, não faz mal. Portanto, há algumas descobertas que encontrei e talvez não sejam novidades para toda a gente, talvez até já sejam velhas conhecidas, mas gostava mesmo de lhes dar destaque. E a primeira, provavelmente a descoberta mais impactante que tive, foi uma rede neural para criar séries de IA. Aqui, talvez alguém diga, o quê? Pois é, até saiu um artigo na Forbes a dizer que agora as séries de IA estão a tornar-se uma tendência. O que são séries de IA? São vídeos gerados por IA, que podem durar, por exemplo, 60 segundos cada episódio, e assim há 10 vídeos deste tipo. Eles chegam a milhões de visualizações. E o que é interessante é que já surgiram serviços específicos para gerar este tipo de séries. E um desses serviços, que testei pessoalmente durante toda esta semana, chama-se Duotone. Pelos vistos, foram os chineses que inventaram isto, permite criar séries. O mais prático é que se pode criar rapidamente storyboards e definir as personagens. E para quem está a começar e tem dificuldade em perceber o grande número de redes neurais onde se pode gerar conteúdos e tudo mais, este é um serviço prático, onde todo o processo está bem explicado e é fácil de usar. De qualquer forma, continuo a testá-lo. Assim que houver novidades interessantes sobre as minhas séries que vou lançar, partilharei convosco. A próxima descoberta da semana, ou melhor, vamos chamar-lhe a atualização da semana, é no Notebook LM. Lá está sempre a acontecer alguma coisa. Agora atualizaram as capas, por isso já se pode personalizar os cadernos de forma bonita para depois os partilhar. Pouca gente sabe que o Notebook LM é uma excelente ferramenta, por exemplo, para criar uma wiki ou uma base de conhecimento dentro da sua empresa. Ou seja, um funcionário chega ao trabalho e precisa de perguntar a alguém como é que funciona com as férias e como é que se deve comunicar ali, como é que se apanha o chefe. Bem, há muitas dessas perguntas e o Notebook LM, neste caso, é uma excelente ferramenta onde se pode rapidamente carregar todos os lembretes e toda a informação sobre a sua empresa e partilhar este chat com os colaboradores. E agora ainda se pode apresentar tudo isto de forma bonita. Portanto, no geral, é uma ferramenta excelente, recomendo que usem. O próximo instrumento e a descoberta da semana para mim é o Obsidian. E agora, aqueles que já usam Obsidian, escrevam aí nos comentários. Sim, alguns podem dizer, olha a novidade, já existe há séculos. Pois, é verdade. Mas agora encontrei uma utilização interessante para o Obsidian, que é usá-lo com inteligências artificiais. O próprio Obsidian serve para organizar fecheiros no seu computador, por exemplo, como uma espécie de Wikipédia. Num documento faz referência a outro documento, noutro a um terceiro e assim sucessivamente. E permite manter estes documentos na memória, criar ligações entre eles e navegar de uns para os outros. É uma ferramenta perfeita para programadores, mas também está a tornar-se útil para todos aqueles que usam corretamente o CloudWork, o OpenClaw e outras redes neurais que utilizam skills. Porque os skills são, na prática, um ficheiro com instruções sobre o que deve ser feito e eles também começam a multiplicar-se, tornam-se muitos, podem até duplicar-se, espalhar-se por aí e por aí fora. E o Obsidian permite ver visualmente as ligações entre estes documentos, o que me parece realmente útil. Por isso, neste caso, recomendo que o vejam, estudem e apliquem. E quem já utiliza, partilhem como o fazem.
A próxima descoberta da semana para mim é a funcionalidade de criação de bandas sonoras no Eleven Labs. Sim, muitos já podem ter ouvido falar ou saber que no Eleven Labs é possível gerar sons. Sim, podem dizer que som precisam, escrever em texto e ele gera. Mas também existe lá outra funcionalidade em que podem carregar o vosso vídeo e o Eleven Labs vai analisar o enredo e o que está a acontecer nesse vídeo e vai criar, como se fosse um compositor do género do Hans Zimmer ou outro qualquer, uma banda sonora, aquela música sinfónica que vai refletir o que se passa no vídeo. E claro, isso vai ser simplesmente incrível. Ou seja, imaginem, para cada Real Voice podem criar uma banda sonora incrível, simplesmente com um clique no Eleven Labs. Acho que isto é uma ideia muito gira para todos os criadores de conteúdo. Agora vamos falar do mundo corporativo e de como as redes neurais estão a ser implementadas aí. Desde já digo que, até agora, as empresas continuam a ter grandes dificuldades em implementar a IA internamente. Porquê? Porque isto está relacionado com o facto de que, por um lado, os colaboradores querem ter acesso a todas as redes neurais, mas, por outro lado, o Departamento de Segurança da Informação quer garantir que os dados não saiam da empresa. E aqui está, de facto, uma grande contradição, que vai continuar à espera de uma solução perfeita. Na verdade, sim. Claro que a solução ideal aqui seria instalar um modelo local, como o DeepSeek. Só que o DeepSeek acaba por ser um bocado limitado para resolver tarefas mais complexas. Agora, se fosse possível instalar localmente um modelo pelo menos ao nível do ChatGPT-4 e permitir que os colaboradores o utilizassem, isso poderia resolver muitos problemas. Mas, por enquanto, vemos que este confronto continua a acontecer. O que é que resulta disto? Ou seja, por exemplo, os colaboradores que trabalham num ambiente Microsoft para empresas podem deparar-se com situações em que querem partilhar ficheiros com uma IA, como o GenSpark, através do OneDrive, mas não conseguem fazê-lo devido a restrições impostas pela política de segurança corporativa. Acabam por ter de descarregar os ficheiros para o computador pessoal e depois transferi-los para lá. Sim, claro, em algumas empresas são mais flexíveis em relação a isso. Quanto mais pequena é a empresa, mais flexível costuma ser em relação a isso. Mas quanto maior é a empresa, mais restrições existem neste sentido. E até, por exemplo, instalar o Open Cloud nos computadores dos colaboradores também representa grandes riscos. Bem, para além do facto de que o Open Cloud pode, por exemplo, causar algum dano, há também o risco de apanhar prompt injections, de alguém inserir um prompt estranho e o Open Cloud acabar por enviar esses dados para algum lado. Portanto, aqui há realmente bastantes riscos. E é claro que isso acaba por atrasar o processo. Se calhar até é bom assim, porque se tudo fosse implementado demasiado depressa, talvez as notícias passassem a ser incidentes. E foi assim que o Mark Zuckerberg decidiu clonar-se a si próprio. E, bem, não é só clonar-se, mas criar o seu próprio duplo digital que vai ajudar os 79 mil funcionários dele a não terem de se dirigir a ele, mas sim ao seu duplo, para que esse duplo, sabendo como o Mark toma determinadas decisões, possa também dar respostas igualmente pouco esclarecedoras. Pronto, nós não sabemos todos os detalhes, mas, a julgar pelos últimos anos de trabalho da Meta, nós que estamos proibidos na Rússia, vemos que eles falharam de forma desastrada na corrida pela inteligência artificial. Bem, vamos ver como é que eles vão fazer e em que é que vão trabalhar a seguir. Então, na verdade, por que é que eu trouxe esta notícia? Isto é algo com que praticamente todos os gestores sonham. Não sei, se vocês têm chefes, gostariam de ter um chefe digital, mas acho que os gestores querem mesmo este tipo de coisa, porque lhes permite delegar parte do seu trabalho. É claro que a IA não vai conseguir fazer tudo, porque já houve casos com pessoas que conheço que automatizaram 90% dos seus processos com IA, era uma agência de publicidade, e depois ficaram com um buraco de tesouraria porque o sistema acabou por ser inflexível. E isto provavelmente é a principal dificuldade. Ou seja, a primeira questão é como é que se ensina a IA a tomar decisões? Isso é o primeiro ponto. O segundo é como é que se dá contexto suficiente à IA sobre tudo o que se passa à volta? Porque, na verdade, a rede neural olha para o mundo como se fosse por um buraco de fechadura e tenta perceber o que está a acontecer. Estas questões, claro, vão travar este processo. Mas, de resto, a ideia é boa. Vamos ver o que cada um consegue fazer. A forma mais simples, que já podem experimentar, é pedir à IA para criar um Master Prompt, ou então usar o link que tenho num post sobre este tema, como criar um Master Prompt. Podem pedir à IA para criar o vosso Master Prompt, reunir toda a informação sobre vocês, quem são, o que fazem, etc., carregar isso num projeto no ChatGPT, no cloud ou noutra plataforma e depois interagir com essa ferramenta. Sim, ela não vai saber como tomam decisões, mas vai ter mais contexto sobre vocês e poderá dar respostas mais precisas. E podem criar este tipo de projetos para cada tipo diferente. A questão de tomar decisões é realmente muito relevante.
mas confesso que tenho algum receio de imaginar como seria trabalhar numa empresa onde é gerido por uma IA do Mark Zuckerberg, que anda ali a fazer sabe-se lá o quê. A próxima notícia surgiu graças a um utilizador que escreveu nos comentários o seguinte: as redes neurais não sabem inventar, só sabem analisar o que já existe. Embora, mesmo assim, sejam muito úteis para a ciência aplicada. Por exemplo, podem ser usadas para procurar novos medicamentos. E aqui gostava de partilhar a minha opinião sobre se as redes neurais conseguem ou não inventar. E como estudei esta questão durante bastante tempo, ainda em 2011, se não me engano, e também fiz formação em Design Thinking e, no geral, estou bastante envolvido na área criativa. Cheguei mesmo a escrever um post detalhado no Telegram sobre este tema. O que é que se pode delegar às redes neurais em termos de invenção e criação de coisas novas e onde é que ainda é preciso o ser humano? Mas se resumirmos toda esta questão, chegamos à conclusão de que a rede neural pode inventar e criar algo novo praticamente a 100% na área relacionada com a programação. Onde for possível programar, na verdade, elas já conseguem fazer muitas coisas e nós vemos isso acontecer. Mas tudo o que diz respeito ao mundo à nossa volta, se for preciso inventar algo no mundo físico, como a rede neural ainda não tem dados suficientes aqui, pelo menos por enquanto, dados suficientes, contexto suficiente sobre o funcionamento do mundo, sobre o funcionamento de toda a interação entre as pessoas, enquanto faltar esse contexto, vemos que elas não conseguem lidar com isso e é preciso a intervenção humana. E assim, para fornecer contexto, é preciso uma pessoa para realmente perceber o que está a acontecer e tomar essas decisões. Mas, no geral, quando não há ninguém, nem mãos, nem nada para inventar alguma coisa e tu precisas de alguma solução, a rede neural é sem dúvida uma ajuda insubstituível. Mas falei sobre isso em detalhe no canal do Telegram, podem ver e ler por lá. E agora passamos ao quarto bloco: cibersegurança e incidentes com utilização de inteligência artificial. A primeira notícia que merece atenção é sobre o trabalho da Anthropic com o Ministério da Defesa dos Estados Unidos e, de um modo geral, com o governo. Na verdade, no episódio anterior contei que houve um escândalo sobre este tema, porque a Anthropic disse: não, nós não trabalhamos com o Ministério da Defesa. Mas depois veio-se a saber que funcionários do Serviço Nacional de Segurança do ZEUA continuam a usar Anthropic, incluindo este novo Anthropic MIFAS, que consegue invadir computadores. Isto acaba por ser uma história interessante. Por um lado, alguém proibiu e disse: não, não trabalhamos com Anthropic. Anthropic disse: nós não trabalhamos, mas mesmo assim toda a gente continua a usar esta ferramenta. No fundo, para que é que isto serve? As IAs vão continuar a ser usadas por toda a gente para diferentes fins. Esta ferramenta, muito provavelmente, não vamos conseguir nem parar nem impedir aqui. Mas o mais importante aqui é perceber que isto é sempre uma ferramenta, que pode ser usada de vários lados. Recentemente saiu uma notícia no Wall Street Journal a dizer que a IA encontra erros mais depressa do que nós conseguimos corrigi-los. Isto, claro, também é uma grande vulnerabilidade para as empresas e traz muitas oportunidades para incidentes. Porque se a IA pode encontrar muitos erros, os hackers naturalmente vão aproveitar-se disso e cada vez mais vão acontecer fugas de informação, ataques ou interrupções de qualquer coisa. A próxima notícia, que na verdade não é bem sobre cibersegurança, mas eu deixava aqui. A Regen é uma empresa que cria gêmeos digitais. Eles lançaram um avatar de quinta geração. Qual é a novidade? É que podem enviar a este avatar um vídeo vosso de 15 segundos, onde dizem alguma coisa, e depois, com base nesse vídeo de 15 segundos, a IA vai analisar e conseguir criar vídeos vossos, onde falam com a vossa tonalidade, com as vossas emoções e até de qualquer ângulo. E depois vai ser possível adicionar qualquer texto, qualquer palavras, em qualquer língua. E isto, claro, parece um bocadinho estranho e até assustador. Ou seja, se esta tecnologia já está disponível para o grande público, isto é mesmo possível. E claro, aqui apetece recordar um incidente que aconteceu já em 2024, quando em Hong Kong um diretor financeiro participou numa reunião no Zoom onde todos eram duplos digitais, falsificações, e ele acabou por transferir 25 milhões de dólares de Hong Kong para os burlões. Ou seja, se estas coisas agora já se fazem com tanta facilidade, claro que isso pode levar a situações graves e incidentes de cibersegurança. E, além disso, queria acrescentar ainda uma notícia. A MIT Technology Review publicou que os cibercriminosos começaram a usar programas especiais que substituem o que a câmara vê, trocando por uma sequência de vídeo falsa. Como resultado, conseguiram contornar os bloqueios biométricos implementados pelo banco. Ou seja, toda esta biometria, quando lhe pedem para virar a cabeça para um lado ou para o outro, já se torna ineficaz contra as novas ferramentas que estão ligadas tanto à geração como a programas de substituição de imagem.
E então, o que está a acontecer no mundo do hardware? Vamos analisar. Em primeiro lugar, os robotáxis já começaram a ser lançados em Londres e em breve vão começar a ser testados e a operar. E não se trata de robotáxis da Tesla, mas sim da Waymo. Alguns nem sequer conhecem esta marca, mas estes robotáxis são feitos com base em Jaguar. Aliás, ficam grandes dúvidas em relação à Tesla. Por que é que eles estão a ceder tão facilmente a liderança e não assumem o controle do desenvolvimento? Mas, na verdade, acho que isso foi muito influenciado por aquele vídeo em que o robotáxi da Tesla, ao ver, já que se orienta apenas por câmaras de vídeo e não utiliza os lidares, que funcionam como scanners tridimensionais do espaço, não é? E o robotáxi passa por um banner onde estava desenhada uma estrada, certo? E isto, claro, influenciou a percepção da segurança em relação a este tipo de Teslas. Agora, instalar lidares é obviamente uma tecnologia muito mais cara, mas como se vê, é mais segura neste caso. A próxima história. Uma máquina correu uma maratona melhor do que um humano. Bem, que máquina! Na China, organizaram novamente uma corrida de robôs. E desta vez, o que é interessante, se da última vez havia apenas algumas equipas, talvez algumas dezenas, desta vez já eram centenas de equipas de robôs a participar na corrida e a tentar completar a maratona. E se da última vez, de uma dezena, apenas alguns chegaram à final, sendo que ainda por cima eram controlados por humanos com um comando, agora chegaram, se não me engano, cerca de 40% e quase todos eram controlados de forma autónoma. Ou seja, passou apenas um ano desde esse momento até agora. E se antes ríamos do facto dos robôs não saberem fazer nada e de como era engraçado vê-los cair, agora podemos afirmar com certeza que um robô consegue correr uma maratona mais rápido do que um ser humano. E isto, claro, é impressionante, porque das outras vezes eles mal conseguiam percorrer uma certa distância e demoravam o dobro do tempo de uma pessoa. Agora já são mais rápidos. Vamos ver o que acontece a seguir. Mas estas tecnologias já estão prontos ou em funcionamento. A Apple pode mudar os planos para o lançamento do seu smartphone dobrável. Já não é novidade para ninguém que a Apple se está a preparar para lançar o seu novo smartphone dobrável. Claro que, bem, pelo menos para mim, ainda há grandes dúvidas. Quem é que realmente precisa disto? Do ponto de vista da utilidade, na verdade, é uma história um bocado duvidosa. Como é que vos parece? Afinal, um smartphone dobrável é prático ou é mais uma complicação e uma questão de exibicionismo? Mas, ainda assim, ok, eles avaliaram, há mercado, há procura, é preciso lançar. E pronto, eles vão mesmo lançar isto. Mas, muito provavelmente, isto não vai sair em setembro, juntamente com os smartphones principais, mas um bocadinho mais tarde. E há aqui várias razões para isso. Primeiro, porque assim não vão canibalizar as vendas dos seus principais smartphones da nova linha que vai sair. E depois, porque lançar um novo smartphone dobrável exige muito mais tempo de testes e de verificação, porque há muita coisa que pode correr mal. E, no geral, todo o processo de dobragem, as dobradiças, as novas interfaces e uma série de outras questões que ainda estão em aberto, tudo isso precisa de ser melhorado e testado. Por isso, é muito provável que o lançamento do smartphone dobrável seja adiado por algum tempo. Ou seja, até podem anunciá-lo em setembro, mas as vendas só devem começar alguns meses depois, como costuma acontecer com eles. O principal é que não aconteça como com a Apple Intelligence, que foi anunciada, mas na prática ainda nem foi lançada. Bem, agora vamos falar sobre o espaço. Foram lançados cálculos em nuvem no espaço. Sim, ou seja, agora os cálculos em nuvem são literalmente na nuvem. Ou seja, lançaram servidores para o espaço, que ficam lá em órbita, arrefecem-se sozinhos, graças ao frio do espaço, e por isso funcionam de forma mais eficiente. Mas por enquanto, os preços desses cálculos e dos lançamentos ainda são astronómicos. Faz sentido, não é? Portanto, isto é apenas uma experiência, para ver se seria possível fazer algo assim e perceber que resultados isso pode trazer. Claro que há muitos riscos e questões, como, por exemplo, o que acontece se alguma coisa colidir com outra, ou como é que este equipamento vai aguentar diferentes condições. Mas, mesmo assim, lá não há atmosfera, nada vai molhar aquilo com chuva, não vai sobreaquecer. E, muito provavelmente, estas coisas têm grandes hipóteses de, no futuro, virem a ser verdadeiras fábricas de computação em órbita, a funcionar lá em cima. São estas as novidades, amigos. E se quiserem, na prática, perceber como implementar redes neurais no vosso trabalho, com que redes neurais começar e como fazer isso pessoalmente, podem inscrever-se no próximo Masterclass gratuito através do link em baixo deste vídeo. Lá vamos analisar, passo a passo, os caminhos para implementar estas tecnologias, ver quais as redes neurais indicadas para cada tarefa e, com este plano detalhado, já poderão avançar e começar a aplicar.
Então, vamos fazer do nosso mundo um lugar melhor. Curta se você não for um robô ou uma rede neural. E até breve. Tchau!